Olá, gente, tudo bem? Bom, esse é mais um novo episódio da editoria do De Olho no Mercado e hoje eu trouxe um assunto muito comum para os investidores que estão começando com seus investimentos, que é, afinal, como eu vou montar uma carteira de investimentos? E agora, com esse cenário mais volátil, muita gente está com dúvida sobre como vai dividir a sua carteira entre renda variável e renda fixa. Por isso, eu trouxe o Fleury, que é diretor de Relações Comerciais com o Mercado, para a gente falar um pouco sobre carteira de investimentos. Muito obrigada, Silvio, pela sua presença. Obrigado, Jéssica. Bom, eu quero começar primeiro explicando para quem está assistindo e para quem está começando a investir, o que afinal é uma carteira de investimentos? Bom, assim, basicamente uma carteira de investimentos é quando você tenta organizar todos os seus investimentos em um único lugar, em um relatório, de uma forma que você possa controlar todos os seus investimentos e gerar uma rentabilidade única daquilo tudo, para você saber se, no geral, você está tendo lucro ou prejuízo. Isso é uma carteira administrada, é uma carteira de investimentos. É uma forma eficiente de você centralizar todo tipo de investimento que você tem em uma carteira e aí saber ter o controle preciso se aquilo está te dando resultado positivo, resultado negativo, se está tendo muita volatilidade, se está tendo muitos altos e baixos, e qual o risco e retorno relativo dos seus investimentos. Legal. E quando a gente abre uma conta numa corretora, os investidores preenchem um questionário chamado Suitability, que é o que gera o perfil de risco desse investidor. E aí a minha pergunta é, a carteira de investimento vai ser igual para todos os perfis ou cada um vai ter a sua individualidade? Bom, depende. Aí, o que acontece? Depende do canal que o cliente está acessando a corretora, no caso, Ativo Investimentos, né? Normalmente, quando o cliente vem pelo canal digital, a gente já possui carteiras padrões que elas atendem os determinados perfis dos clientes de acordo com o preenchimento do Suitability, como você colocou muito bem. Existe o perfil moderado, conservador e agressivo. Então, para cada perfil desse, você tem uma carteira sugerida, né, no canal digital, e o cliente pode adequar, né, o seu investimento de acordo com aquela carteira. Ele pode aderir àquela carteira, e aí ele vai ter um acompanhamento dos relatórios e tudo mais. No segmento private, o investidor ele costuma ter aí uma conversa com um banker, ele costuma falar um pouco dos objetivos, né, do prazo do dinheiro, do perfil dele, para que aquele dinheiro se destina, e aí também, olhando o suitability, né, do cliente, o comercial, o private banker, né, vai tentar montar a carteira um pouco mais tailor-made, né, um pouco mais feita sob medida para atender especificamente, né, as necessidades, o prazo, e a necessidade de liquidez, talvez, daquele cliente e para quanto tempo aquele dinheiro pode ser aplicado. Então, depende do segmento, depende da necessidade, depende do tamanho do cliente, a gente tem aí as carteiras administradas para poder atender exatamente o que o cliente está querendo. Legal. E dentro dessas carteiras que a gente possui pronta, que é dividido por cada perfil, existe uma proporção ideal de cada classe de ativos? Você consegue contar só para a gente ter uma noção? Porque deve ter muitos investidores, por exemplo, que são conservadores e tem uma proporção alta de algum ativo que talvez não seja o ideal, ou então uma pessoa que está como moderada e está muito conservadora na sua carteira. Então, tem uma proporção ideal, mais ou menos, para cada perfil? Normalmente, o perfil conservador, claramente, ele possui mais investimentos mais seguros, investimentos menos arriscados, investimentos menos voláteis, investimentos que podem até ter um prazo menor, né, mais curto, né? Então, você tem que juntar todos esses fatores com os instrumentos que você tem hoje no mercado para você proporcionar esse tipo de carteira mais conservadora.
No outro lado, as carteiras mais agressivas, elas demandam investimentos que têm a maior relação de risco-retorno, claro, né? Logicamente que aí você tem que ter apetite, estar preparado para receber volatilidade. O que é volatilidade? São altos e baixos na rentabilidade da sua carteira. Então, sabendo exatamente o que você quer, qual o seu objetivo, qual o risco que você está correndo e o prazo que você pode estar disponibilizando aquele dinheiro, você escolhe aí exatamente qual o perfil que se adequa mais ao seu momento de vida, né? Legal. Mas aí surge a pergunta. Eu tenho muitos conhecidos que começaram a investir agora, ou então já estão completando um ano de carteira, e aí eles vêm até mim e perguntam: será que já não está na hora de ajustar? Ou então, com esse período de alta volatilidade, será que eu não tenho que mudar minha carteira? E aí a minha pergunta é: existe um tempo ideal para fazer ajustes? Ou é de acordo com o momento? Então, um período mais calmo, você consegue entrar em determinadas classes de ativos, e períodos mais voláteis, você sai de algumas classes de ativos. Como é que é feito esses reajustes? Normalmente, para ser uma coisa bem eficiente, você tem que ter ali uma disciplina, né? Então, a disciplina ela até inclui você, se possível, montar um fluxo de aportes, supondo, mensais, né? Aí, se você conseguir montar um investimento inicial e depois aportes mensais, isso facilita muito a acumulação de capital no médio e longo prazo. Em relação ao ajuste, um ajuste mensal também é muito bem-vindo. E como é que funciona isso? Principalmente nas carteiras mais agressivas, vamos supor que ali você tenha um percentual de bolsa estabelecido, vamos dar um exemplo, né? Na média, 10% em bolsa nas carteiras mais agressivas. Vamos supor que a bolsa subiu muito naquele mês e aquele percentual se deslocou, né, para 12% de valorização da bolsa. Então, o seu aporte mensal naquele mês, ele não vai se destinar para os ativos de bolsa, ele vai se destinar para os ativos que talvez ficaram desbalanceados, porque a bolsa subiu muito e ela ficou mais do que os 10% que seria o percentual mais adequado para uma carteira mais agressiva. Estou dando um exemplo genérico, né? Em contrapartida, se em algum mês a bolsa caiu muito, né? E aí os seus 10% naquele mês caíram para 8% do seu portfólio total alocado em bolsa, o aporte que você faz no mês, ele pode já ser destinado mais para esse ativo de bolsa, para tentar voltar para os 10%, que é onde você tem que ter, no médio e longo prazo, aquela exposição de 10% em bolsa. Então, estou dando um exemplo bem genérico, bem amplo, que ele consegue ter a disciplina do percentual com a disciplina dos aportes mensais. Você consegue juntar de tudo um pouco. Legal, isso é muito importante, porque a maior parte dos investidores iniciantes pensam de forma diferente, né? Quando cai, eles já tendem a sair da posição, ficam com medo, e na verdade o ideal para manter a proporção do portfólio é entrar ainda mais nessa posição, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. E deixa eu te perguntar uma outra questão. Eu tenho algumas pessoas que conversam comigo e elas me passaram o seguinte fluxo de investimento que elas possuem, que é o seguinte: elas nunca tiveram capital cheio para colocar numa carteira. Então, elas estão começando a construir um portfólio. Então, elas têm um fluxo mensal de aplicação. Como que você fará essa organização? Você pega esse valor e distribui dentro das classes de ativos que estão na sua carteira, ou cada mês você vai entrando em alguma classe e aí sim começando a diversificação dentro da carteira de investimento? Uma sugestão para quem está começando bem pequenininho é que você primeiro, antes de entrar numa carteira diversificada e tal, que você consiga juntar um patrimônio, né? Para depois, aí sim, você entrar numa carteira que tenha vários produtos, né? Então, o conselho que eu dou seria você procurar, a princípio, um investimento um pouco mais conservador, um fundo DI, um título público federal, uma LFT, né? Atrelada ao Selic, e ali você vai juntando uma poupança, vai juntando um patrimônio, aonde, quando você atingir um determinado número, que daí você pode ter diversificação. Porque quando você está com
investimento muito pequenininho, a diversificação ela fica mais difícil, ela tem pedágio, pode encarecer, as mudanças, os ajustes também, eles ficam complicados, que você pode cair no mercado funcionário, você pode ter valores mínimos que não são atingidos para aplicar em determinado fundo, né? Então, o meu conselho é que você primeiro acumule um pouquinho de capital num investimento mais conservador e aí depois você faz o salto para a sua carteira administrada de acordo com o seu perfil. Legal. Bom, então tá. Então você já falou mais ou menos o que é a carteira. Nós falamos como você vai adequar essa carteira pelo seu perfil de investidor. Falamos mais ou menos como fazer os ajustes. E agora, como que a gente escolhe os produtos para a nossa carteira? O que deve ser levado em conta? A gente já entendeu que primeiro você vai escolher a classe de acordo com os seus objetivos, com o seu perfil de risco e etc. Mas e o produto em si? Eu escolhi que eu vou investir agora no CDB. Qual CDB? Como que eu vou escolher qual título específico daquela classe? Claro. Bom, assim, eu faria, né? Eu acho mais eficiente você montar uma carteira de fundos de investimentos, né? Então, você faz a divisão do perfil conservador, moderado ou agressivo de acordo com os fundos que compõem a sua carteira, né? Você tem fundos DI, você tem fundos de renda fixa, você tem fundos de crédito, você tem fundos de ação, você tem multimercados. No mercado, você tem inúmeras, né, variações de fundos, até fundos que investem no exterior. Então, se você conseguir montar a sua carteira ajustando os investimentos em várias classes de fundos, aí você tem o papel do gestor, que é um profissional de mercado, uma pessoa certificada, credenciada, qualificada, que vai estar cuidando do seu dinheiro de acordo com aquele mandato que você deu. Fundos conservadores, gestão conservadora. Fundos com volatilidade maior, gestão um pouco mais agressiva. E você não tem que ficar se preocupando com papel, com CDB, se eu entro, se eu saio, você deixa o gestor fazer isso para você e você fica olhando todo, a sua carteira inteira de fundos e vendo o resultado daquilo na carteira administrada. Ou seja, investir está muito mais fácil, né? Você conta com a ajuda de um assessor que vai te ajudar em todo o suporte de abertura de conta, alocação, etc. E você ainda tem um produto que você não tem que ficar toda hora ajustando e comprando ativo na sua carteira. Então, mais suporte que isso. Tá bem fácil, né? Tá bem prático, o acesso é bem importante você dar esse acesso aos investidores. E no nosso caso, na Ativa, a gente tem procurado, né, cada vez mais na nossa curadoria, escolher os melhores produtos, os melhores fundos para que haja essa diversificação de carteira e o somatório de tudo ficar mais eficiente ainda. Legal. Bom, eu acho que, Silvia, a gente conseguiu esclarecer muita coisa para os investidores. A gente passou por uma linha bem legal. E aí eu queria que você desse um comentário final do que você tem percebido no mercado, de dica para os investidores, tanto os iniciantes quanto aqueles que já possuem uma carteira mais robusta. O que você está enxergando e o que o pessoal consegue perceber e trazer para a sua carteira de investimento? Acho que o meu conselho é: procure uma casa que te dê acesso a bons produtos e serviços, né? Converse com um assessor de investimento, que é uma pessoa preparada, certificada, com vários cursos, né? Que vai poder te dar a orientação certa, de acordo com o seu perfil, com o prazo, com a liquidez, correr com o seu apetite a risco, né? E, ao mesmo tempo, tente ter o máximo de disciplina possível, estabeleça um prazo mínimo para que aquele dinheiro possa maturar nessa sua estratégia. Não adianta querer coloca, tira, coloca, sai, entra. Se ficar pulando muito de galho em galho, a chance seja resiliente, perseverante, disciplinado, dentro de uma casa que te dê condição, com assessores, né, que sejam preparados para te auxiliar. Essa é a minha dica. Eu acho que tudo isso a gente consegue reunir aqui na Ativa Investimentos. Para quem não sabe, a Ativa tem como principal característica o time de assessoria, que é muito bom e dá um suporte muito legal para os clientes, além da gente contar com uma curadoria muito forte em todos os produtos que ficam disponíveis na plataforma. Então, tudo que chega até o cliente final
passou por uma série de etapas para que a gente consiga ter a validação que esse produto é de qualidade, que ele é importante para a sua carteira. Bom, eu acho que eu encerrei tudo. Muito obrigada, Silvio. Obrigada por todos que assistiram, e quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai levar em consideração para o próximo De Olho no Mercado. Então é isso, Silvio. Vamos despedir todo mundo. Obrigada, tchau, viu? Tchau. Muito obrigado Tchau. a todos. Tá? Tchau, tchau.